Bom, o tema hoje, acho que ele fala da centralidade, não somente da fé cristã, mas de qualquer fé, né? Na verdade, toda religião tem um modo de culto e como cristãos nós temos o nosso culto a Deus, nós temos a nossa forma de cultuar, né? E quando a gente começa a falar de culto, né, logo vem na nossa cabeça o quê? Música, templo, liturgia, o culto litúrgico, reunião de domingo, escola bíblica dominical, né, alguns seminários que também possuem seus cultos internos. Então, a gente pensa logo em um lugar e naquilo que a gente está acostumado a entregar. Mas quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que o culto ele começa muito antes disso. O culto ele começa muito antes do templo, né? Muito antes de nós termos um lugar específico para cultuar, tá? Um dos primeiros grandes debates, acho que se fala sobre culto na Bíblia, é o acontecido entre dois irmãos. Quando eu olho ali para Gênesis, e eu vou falar do conflito que houve entre Caim e Abel, no fim do dia eu estou falando de um conflito entre um culto que foi recebido e um culto que não foi recebido. Acho que o primeiro parênteses que se abre nessa discussão e a primeira verdade que a gente encontra é que Deus ele não recebe todo o culto. Não é qualquer culto que Deus recebe. Não é qualquer culto que Deus ele vai estar recebendo. Por quê? Porque tanto Caim quanto Abel ofereceram sacrifício. Todos eles se aproximaram para oferecer o sacrifício. Ambos eles prestaram culto. Só que Deus recebeu Abel e rejeitou Caim. Aqui ele tem uma profundidade teológica muito forte, porque alguns eles vão dizer assim: Deus rejeitou Caim porque Caim trouxe o fruto da terra e Abel trouxe as primícias do seu gado. Mas é mais profundo que isso, porque quando eu vou ler lá em Levítico, quando eu começo a entender o que é o sacrifício levítico, você vai ver que Deus aceitava o fruto da terra. Existiam cerimoniais que se levavam o fruto da terra. Então o problema não está no que ele colocou sobre o altar, né? O problema é que Deus olha primeiro para quem oferece e depois ele olha para o que é oferecido, né? Antes de Deus receber Abel, a oferta de Abel, Deus já tinha recebido Abel. E antes de Deus rejeitar a oferta de Caim, Deus já tinha rejeitado a Caim. O culto verdadeiro, ele não começa no altar, ele começa no coração, ele começa na intenção, né? Deus conhecia a intenção do coração de Abel e Deus conhecia a intenção do coração de Caim. Por isso Deus recebe o culto de Abel e rejeita o culto de Caim. Porque antes de receber o que está sobre o altar, Deus recebe quem está levando ao altar. É por isso que mais para frente a gente vai até entender um pouco isso melhor. Mas antes do sacerdote entregar o sacrifício pelo povo, primeiro ele entregava um sacrifício para si, né? Por quê? Porque é necessário primeiro Deus receber a pessoa, depois Deus recebe o que essa pessoa oferece, tá bom? Então o culto verdadeiro ele não começa no altar, ele começa no coração. Deus ele recebe Abel, rejeita Caim, não é? Mas isso começa a nos trazer uma grande questão, porque o que é o culto, né? Quando a gente fala disso,
Culto é uma ação de adoração. O que é adoração nesse sentido? É uma ação de reconhecimento de quem Deus é. Culto é um ato de gratidão. Culto é um ato de rendição. Culto é um ato de comunhão. Culto é um ato de memória, lembrar-se de Deus, daquilo que Deus faz sobre nossas vidas. E principalmente, o culto ele é para a glória de Deus, né? Nunca para a glória do homem. O homem não é o centro do culto. O culto ele existe para glorificar a Deus e não para exaltar o homem, não é? Então, honra direcionada a alguém, isso é o culto. É uma homenagem, uma honra direcionada a alguém. Toda vez que eu direciono essa honra a um homem, eu estou tirando Cristo do centro. Então, como que eu poderia definir isso, né? Biblicamente, de forma mais simples para a gente entender? O culto é a resposta do homem diante da revelação das grandezas de Deus. Culto não é apenas cantar, culto é oferecer. Culto não é um evento religioso, ele é uma vida apresentada diante de Deus. Então, o ato de cultuar envolve adorar, envolve ser grato, envolve se render, envolve comunhão, envolve sempre glorificar e manter a Deus no centro. E é importante a gente entender que toda essa questão do culto passa por uma história, né? Primeiramente, a gente tinha o culto patriarcal. O que era o culto patriarcal? Vinha lá Abraão, Isaac, Jacó, erguiam um altar e apresentavam um sacrifício a Deus, né? Então, o primeiro culto era sacrificial e era um culto patriarcal. Esse culto patriarcal ele é inserido na lei do sacerdócio, né? E os sacerdotes passam a fazer reverência, santificação e sacrifícios. Eles passam a entregar esses sacrifícios diante de Deus. E esse culto que foi patriarcal, que evolui na lei ali para um culto sacerdotal, depois ele evolui ainda dentro do modelo sacerdotal de culto para um templo, quando se constrói o templo. E aí a gente começa a entrar numa questão de culto coletivo, né? Porque uma vez por ano todos iam até o templo para sacrificar, entregar o seu culto. Embora ele tivesse as sinagogas, ele tivesse ali uma representação próxima a ele, uma vez por ano ele subia no templo e entregava a Deus o seu sacrifício. Muito interessante essa questão do culto coletivo, porque quando a gente abre os Salmos e começa a ler ali os cânticos dos degraus, né? É muito interessante isso, porque é exatamente os louvores e as orações que o povo de Israel faziam da sua casa até o templo. Ele estava lá na última tribo, longe, fazendo uma viagem de semanas até o templo. E enquanto ele ia andando, ele entendendo que cada passo que ele dava era como subindo uma escada, como se o templo sempre estivesse acima e ele sempre estivesse aqui abaixo. E cada passo que ele dava era um degrau na escada que ele estava subindo para entregar a sua adoração. Então, o cântico dos degraus é muito importante. Isso nos traz uma verdade, porque tanto no culto patriarcal quanto no culto sacerdotal, o culto nunca era vazio, sempre havia algo a ser entregue. Então, essa é uma verdade, todo culto precisa oferecer algo. E aí, a gente entra no Novo Testamento. Por quê? Porque agora o culto ele sofre uma mudança a partir de Cristo, né? Não nas verdades, mas nas maneiras, né? O culto é vazio, continua sendo rejeitado. Deus continua olhando para o homem antes de olhar para aquilo que ele oferece. Tudo isso permanece. Mas agora isso deixa de ser um culto centralizado e passa a ser um culto gráfico, né? Um culto muito mais espalhado, um culto mais
aonde as pessoas se reuniam, aonde as pessoas se juntavam para adorar a Deus, ali Jesus estava presente, ali o Espírito estava presente para receber o culto. Tem até aquela questão em que Jesus, né, lá no poço de Jacó, encontra a samaritana e faz aquela discussão sobre adoração e aonde devemos cultuar. É até um tema que a gente poderia abordar em outro vídeo, que é essa questão da divisão do reino, né, o reino de Israel e o reino de Judá. Porque é disso que Jesus e aquela mulher samaritana estão discutindo. Eles falam, uns dizem que eu preciso adorar em Samaria, outros dizem que é em Jerusalém. E Jesus fala, nem em Jerusalém, nem em Samaria, mas já chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade. Então, a igreja primitiva, a igreja no seu início, o centro do culto passava por algumas coisas, né? Ou seja, o culto nunca foi um ato de entretenimento, ele sempre foi um ato para Cristo no Novo Testamento. E o que tinha no culto? O que tinha no culto? A primeira coisa que tinha que ter no culto é palavra, né? Por quê? Porque palavra revela a verdade. Então, a palavra que eu posso até abrir um termo para a dualidade do que seria a palavra, né? A primeira parte seria a presença de Cristo, do Espírito Santo, né? A parte de Cristo a partir do Espírito Santo no meio da igreja, no seio da igreja, porque Cristo é a palavra viva de Deus, é o verbo vivo. Mas aqui ele está falando da palavra lida, escrita, os pergaminhos dos profetas, as cartas dos apóstolos. Então, primeira coisa que tinha que ter, palavra. Culto sem palavra não é culto. Hoje a gente tem visto isso se desvirtuar cada vez mais, né? A gente vai tratar disso daqui a pouco. Mas a primeira coisa que a gente tem que entender é que culto sem palavra não é culto. Então, a igreja primitiva, ela tinha organizações ali, formas do culto. E a palavra era uma delas. Segundo, tinha oração. Porque oração é o que traz a comunhão verdadeira. Lá nos Salmos vai dizer, os céus é céus de Deus, a terra ele deu aos filhos dos homens. Aqui a gente pode entender que a oração é um pedido de interferência. Por quê? Deus é sobre os céus e ele reina absolutamente sobre tudo, né? Mas ele fez a terra para o homem. Então, quando nós oramos, nós estamos falando, Deus, o Senhor tem legalidade sobre a nossa vida. A oração é um ato de comunhão verdadeira. Então, não existe culto sem oração. Comunhão, a igreja como corpo, e aqui eu também entro na questão da própria Santa Ceia, onde a igreja comunga como um no corpo de Cristo. Então, a gente está falando que sem louvor, sem oração, sem comunhão, não estão a culto. A igreja primitiva, ele levava muito em consideração o arrependimento, né? Sem arrependimento não existe aproximação verdadeira. Eles levavam muito em consideração a reverência. O que seria isso? É a consciência da presença de Deus. Eles eram reverentes quando eles entravam no culto e iam falar, estamos reunidos para cultuar a Deus. Deus está aqui, eu preciso haver reverência, é preciso haver tato. Eu não estou diante de qualquer um, eu estou diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Deus dos Exércitos. Eu estou diante de um Deus que se mostrou no Antigo Testamento, encarnou como Cristo no Novo Testamento e nos deixou o Espírito Santo para nos guiar em verdade, justiça e juízo. Então, culto tem que ter arrependimento. Às vezes a gente entra no culto e não entende isso, gente. Você vai para o culto não é porque você é especial, você vai lá porque você é pecador. Entenda isso. Você não é especial, você é pecador, você é falho, fraco. E se você não se arrepender, não há perdão. O culto, ele, a partir da palavra, produz fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a palavra que não gera arrependimento, que não gera a palavra que só massageia ego, também está errado, porque a palavra ela tem que produzir arrependimento. A primeira pregação de Pedro, cheio do Espírito Santo, produziu arrependimento em 5.000 pessoas. Então, eu vou para o culto não porque eu sou bom, não porque eu canto bem, não porque eu prego bem, não porque eu conheço.
eu vou porque eu sou pecador, porque eu preciso de Cristo, e o culto é um ato de gratidão, o culto é um ato de arrependimento, é onde eu me coloco e me prostro e me mantenho em comunhão com o restante do corpo, tá? Outra coisa que é interessante quando a gente fala de comunhão é essa questão dos desigrejados hoje em dia, né? Porque a pessoa acha que pode viver o culto apenas na casa dele. Eu posso fazer o culto na minha casa, mas se eu não vou para a igreja, eu perco a comunhão com os irmãos. Ah, mas eu sou a igreja. Não, você não é igreja. Você é membro. Você é membro do corpo da igreja. A igreja é a igreja quando está em comunhão, sabe? Então é necessário entendermos que a igreja é a igreja quando os membros estão em comunhão. E eles entendiam isso. E que Cristo é o centro do culto. Então, como a igreja primitiva se comportava frente a isso? Porque tudo aponta para Cristo nesse culto primitivo. Tudo aponta porque dele, por ele, para ele, né? São todas as coisas. Então, sem transformação, sem arrependimento, sem oração, sem palavra, sem verdadeiro louvor, sem comunhão, a gente não está no culto, a gente está só numa reunião religiosa e não em um culto verdadeiro, né? Por quê? Porque no culto no Novo Testamento há uma evolução no entendimento, porque ele deixa de ser um culto sacrificial e passa a ser um culto racional. E o que é isso, né, na verdade? O culto racional não significa um culto frio. O culto racional só significa que ele é um culto consciente, que ele é um culto intencional, fundamentado na verdade, em uma vida de fato oferecida a Deus. Culto bíblico, gente, não é ausência de emoção. No Antigo Testamento você via os sacerdotes com a presença de Deus se emocionar, caírem, puderem ficar em pé, não resistirem à presença. Então o culto não é ausência de emoção, mas também não é emoção sem entendimento. É isso que acontece muito hoje, que você tem cultos, pessoas que vão para o culto e saem estritamente emocionadas, mas nunca arrependidas de verdade. E culto, ele precisa criar isso em você, ele precisa trazer esse arrependimento. Então, a emoção pode até fazer parte do culto, mas ela é entendida como racional, né? O verdadeiro culto, ele não termina quando a reunião acaba, ele continua na forma como você vive. Então a pessoa vem aqui diante da igreja, cultua no domingo, presta o culto e na segunda-feira ele é a mesma pessoa. Não. O culto, inclusive, começa antes, como a gente falou ali, né? Lá no comecinho, antes de Deus receber o sacrifício de Abel, Deus recebeu Abel. Antes de Deus receber seu culto, ele recebe você, na sua modo de viver, em como você anda, em como você trata a sua esposa, em como você trata seus filhos, em como você trata a sua família. Então é muito importante. E isso gera um problema, né, já presente no culto de hoje, em alguns cultos. Por quê? Porque o culto começa a ficar desvirtuado quando há um emocionalismo sem entendimento. Quando a gente tira o culto racional e implementa o culto emocional, né? Vou falar de novo e ser redundante. Culto racional não é culto sem emoção, né? É apenas que não é uma emoção sem entendimento. Então, há no culto racional a emoção, no culto racional eu choro, no culto racional eu me entrego, tudo isso é emoção, tá bom? Mas é uma emoção com entendimento. O problema é quando o culto vira espetáculo, aí a gente começa a desvirtuar. É quando a emoção que a pessoa está sentindo ali no momento, ele substitui a transformação na sua vida. Quando a estética substitui a santidade. Aqui eu não estou para falar da cor da parede da tua igreja, de como é o púlpito na tua igreja. Não estou para falar do jogo de luzes que tem na sua igreja, nada disso. Só estou dizendo que a estética não pode substituir a santidade.
Nós podemos ter toda essa modernidade e não sermos mundanos, não é mesmo? Então, outra coisa interessante é quando o culto ele vira entretenimento e o entretenimento substitui a reverência. A pessoa vai para o culto, mas não sabe que está diante de Deus. Ele vai para o culto, mas não sabe que está diante do Senhor. Ele não se comporta conforme estivesse diante de Deus. Ele se trata como se estivesse numa reunião entre amigos. E a igreja de Cristo, o culto, tem que haver reverência, né? Então, quando o homem ocupa o centro, quando o palco se torna mais importante que o altar, o culto já se perdeu. Então, há lugares onde se fala tanto do homem que sobra pouco espaço para Deus. E aí a gente, além do desvirtuamento do culto, começa a ter um problema. Porque a gente começa a cultuar, ao invés de cultuar a Deus, cultuar personalidades. E aí a gente cai em um problema, né? Acho que em outro vídeo onde eu falo sobre liberdade, eu falo da interferência dos externos, né? Quando você deixa de cultuar a Deus e você passa a ser apenas um seguidor de líderes, né? Você entra naquela dos coríntios de eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. E no final Paulo fala, vocês estão sendo carnais, gente, se vocês pensam dessa forma. Porque o culto deixa de ser para Deus e começa a assumir um culto a personalidades. E aí a gente deixa de ter seguidores de Cristo para ter seguidores de líderes. E aí a gente começa a ter sectarismo e tribalismo ministerial, ou seja, aquela igreja que não comunga com essa, que não fala com aquela, porque só aquela vai para o céu. Aí você vem para uma igreja, ela não reconhece o batismo. Aí você vem para outra, ela não reconhece que você foi um servo de Deus ordenado em outro ministério. Aí você começa com tribalismo. Tá? Não estou dizendo que a gente tem que aceitar tudo de qualquer forma. O culto exige ordem e decência. Né? O culto exige. Paulo nos ensina dessa forma. O culto exige ordem e decência. Fazei tudo com ordem e com decência. Mas a gente começa a cair num tribalismo ministerial e numa idolatria religiosa. Principalmente quando a gente coloca a nossa denominação acima da igreja de Cristo. Hoje você já tem igrejas que se você não for, que ensinam isso, de que se você não for um membro seguindo a forma como eles estão ali, o entendimento deles, você não é salvo. Você tem que ir lá para a igreja dele e se batizar de novo, porque os únicos salvos estão lá dentro, né? Algumas se ousam chamar-se de a graça de Deus. Aqui é a graça. E isso começa a gerar sectarismo, tribalismo, lideranças intocáveis, né? Membro virando fã. Em vez de você ser servo de Deus e membro do corpo de Cristo, você acaba virando fã. Outro problema que acontece nos cultos hoje, cultos temáticos, né? Onde a gente passa mais tempo passando no tema, falando de um tema, comemorando um dia, comemorando uma data específica, qualquer, do que pregando a palavra que gera arrependimento, do que levando a palavra que gera arrependimento, né? A gente acaba falando mais de temas que não são centrais à fé do que de fato adorando a Deus. Então, a gente começa a cultuar personalidades, e personalidades não são apenas pessoas, são temas, são denominações, são lideranças também. Então a gente começa a inverter. E o culto ele deixa de ser cristocêntrico. E a gente já falou que na igreja primitiva o centro do culto era Cristo. Os apóstolos nos ensinaram que o centro do culto é Cristo, né? E o culto deixa de ser cristocêntrico quando a figura humana começa a ocupar o centro da devoção emocional do povo. Tem gente que só dá glória a Deus quando o tal irmão está pregando. Mas quando o irmãozinho lá da igreja dele está pregando, ele não dá uma glória a Deus, ele já está começando a ficar errado, porque ele já está começando a sectarizar. Ele já está perdendo o discernimento, né? Esse é usado, aquele não é. Não, irmão, Deus dá para cada um.
conforme lhe for útil, e seguindo na palavra, estando na doutrina dos apóstolos, não importa o quão simples a palavra seja, é culto, temos que ter reverência. Tá? Então, toda vez que Cristo diminui para que qualquer outra coisa apareça, toda vez que Cristo diminui para o homem aparecer, para a denominação aparecer, para o pregador aparecer, para a pessoa aparecer, para o dia do culto temático aparecer, toda vez que Cristo diminui, o culto já foi corrompido. Porque Cristo é o centro do culto. Então é importante equilibrar que isso não significa que excelência, organização e tecnologia sejam pecados. A gente pode pensar em tudo isso. O problema é quando Cristo deixa de ser o centro. Você pode ter o melhor jogo de luzes na sua igreja, ou você pode ser totalmente contra esse jogo de luz. Mas o centro do culto nos dois lugares tem que ser Cristo. Você pode ter no altar da tua igreja cadeiras belas e lindas e um belo púlpito, ou você pode ter um simples pedestal com um simples púlpito. Não importa, o que importa é se Cristo está sendo o centro daquele culto, tá bom? Para finalizar e a gente ser mais reflexivo nisso, de Abel até hoje, Deus continua procurando mais do que música, do que templo, do que ritual. Deus continua procurando verdadeiros adoradores. Né? E não adianta você chegar com qualquer culto para Deus, porque Ele não vai receber qualquer culto. Antes de receber o que você traz para o altar, Ele olha para você e Ele recebe você. O problema nunca foi o que estava no altar, sempre foi o coração de quem se aproxima. Então, quando eu me aproximo sem a devida reverência, quando eu me aproximo sem colocar Cristo na frente e como centro, eu começo a desvirtuar todo o sentido do que é o culto de verdade. Por fim, o verdadeiro culto ele não produz celebridade. Ele produz arrependimento, transformação, e ele é para a glória de Deus. Então, se você está vivendo um culto aonde o culto começa no momento que você chega na igreja e termina no momento que você sai, você está perdendo seu tempo. Porque o culto começa antes e continua depois. Quando você vai para o domingo para a igreja, você já vai em culto. Lá você só se reúne com os demais irmãos em comunhão para cultuarmos juntos. E quando eu saio do culto do domingo, eu continuo o meu culto em casa. E quando eu acordo de manhã na segunda-feira, eu continuo o meu culto na segunda-feira. Porque o culto, ele não é um ato terminável. Ele é um estilo de vida. Ele é uma forma como a gente se leva, é como a gente se entrega e como a gente permanece. E aí fica uma pergunta e talvez você possa respondê-la para si mesmo, quando você estiver assistindo esse vídeo aqui, né? Nesse culto, você é Caim ou você é Abel? Deixa eu abençoe.